Fala galera, e aí, beleza? Bem pessoal, hoje vou falar sobre algumas dicas para você fazer uma boa redação. Você sabe que precisa tirar nota 1000 na redação do Enem, não é? Então vamos lá. Primeiro tópico. Não fuja do tema, isso é óbvio, mas você pode ter certeza que muita gente foge do tema. Você tem a fuga total, que é falar de maneira aleatória sobre qualquer assunto. Então o Enem está pedindo para você falar sobre a questão da propaganda infantil no Brasil. Aí você fala sobre obesidade apenas, tá? Ou fuga parcial. A fuga parcial é você começar legal ali, maneiro, falando sobre o tema, e em algum momento você acabar escapando, em algum momento você acabar fugindo. Então seria uma fuga, tangenciamento, que a gente fala também. Então leia bastante, leia com bastante atenção o texto da prova, leia com bastante atenção, analise e interprete de maneira correta, de maneira adequada, relacione todas as ideias lá. Ok. Estrutura do texto argumentativo. Isso é muito importante e você tem obrigação de saber. O que seria estrutura do texto argumentativo? Bem, argumentação é o texto que ele vai se preocupar, na verdade, em convencer a banca sobre algum assunto. Então, o primeiro passo é apresentar o seu ponto de vista sobre o tema. Não dá para simplesmente descrever. Qual é o seu ponto de vista? Esse ponto de vista é crítico. Argumente o seu ponto de vista, tá? Com exemplos, com citação de autoridade, com algum dado estatístico. Essa é a sua obrigação. Apresentar sempre o ponto de vista e comprovar esse ponto de vista, ok? Bem, o edital do Enem, o guia de redação, fala que você não pode escrever menos de 7 linhas, senão a tua redação será zerada, tá? Mas eu sugiro a você que escreva pelo menos 20 linhas. O ideal é você escrever, ele ficar entre 20 e 30 linhas, tá? Não escrever menos do que 20 linhas, talvez 19. Pode escrever 19, Tio? Claro que pode, porra. Com certeza. Você não pode escrever muito menos de 19, tipo 17, 16, não é legal. Então pelo menos 20, máximo 30. Pode escrever mais de 30? Não, não pode, porque você não tem mais do que 30 linhas. Então o máximo 30 linhas. Ok. O guia do INEP fala que você não pode escrever impropérios. Eu tinha uma aluna que ela colocava o pingo do i, colocava um coraçãozinho. Não faz isso não, isso não é legal, sabe? Fica estranha a sua redação, ok? Vá até o final da margem. Aquela margem ali, eu não estou falando da mulher do Homer Simpson não, tá? Eu estou falando da margem, aquela linha lateral, tá? Respeite os parágrafos. Tudo pode ser entendido como impropério. Impropério é aquilo que não é próprio, né? Você sabe disso? Impropério é aquilo que não é próprio. Beleza. Desrespeitar os direitos humanos. Como acabar com a corrupção no Brasil? Você não pode dizer que vai jogar uma bomba no Planalto Central. Não dá pra fazer isso. Como acabar com a violência? Subir o morro atirando? Não dá pra fazer isso, galera, de jeito nenhum, tá? As informações apresentadas na solução são sugestões de solução. Mas isso é muito utópico. Isso nunca vai resolver o problema. Você não tem a obrigação de resolver o problema. Você tem a obrigação de apresentar de maneira criativa alguma sugestão para o problema que você levantou, inclusive. A sua tese, que é a problematização do tema. Ok. A folha de redação em branco, não preciso nem dizer, né? Você não vai ganhar pontuação nenhuma com a folha de redação em branco. Não tô legal, mandei bem na prova. Eu acho que eu acertei tudo de português, de matemática, não sei o que, ciências de natureza, mandei bem também. Acho que nem preciso fazer a redação. É óbvio que você precisa, tá? Não entra numa de que você mandou bem nas questões. Tem que mandar bem em tudo, ok? Bem, você sabe, é claro, a diferença entre linguagem oral e linguagem escrita, não sabe? Espero que sim. Embora algumas pessoas pensem que sabem a diferença, acabam cometendo algum desvio na hora de escrever o texto. Tá? Então quando você está falando, algumas informações elas podem ser visualizadas, quando você está escrevendo não. Então nesse caso tudo tem que ser explicado. Tá? Tudo muito explicado dentro do texto. O que você fala, a maneira como você fala é diferente da forma como você escreve, tá? É claro, isso é óbvio. Agora cuidado na hora de escrever ali para você não se perder, para você não se confundir, tranquilo? Bem, quando falamos, às vezes, usamos frases fragmentadas, tipo, sei lá, e aí, você vai lá? O cara já sabe onde é que é. Agora na hora de escrever o texto, não dá para escrever frases fragmentadas. As frases vamos entender como períodos, ok? Então o período ele tem que ter pelo menos sujeito, verbo e o complemento. Cuidado, se você for escrever um período composto, tem que ter 2 orações. Muita gente começa o período com uma oração reduzida, de infinitivo, de gerúndio ou de particípio, e acaba esquecendo de escrever a oração principal. Tá, tudo bem, de repente você não entendeu o que eu falei. Então a sugestão é: evite iniciar períodos com gerúndio
com infinitivo ou com particípio. Se você não lembra o que é isso, gerúndio são os verbos terminados em indo, cantando, plantando, tá? Infinitivo são os verbos terminados em R, cantar, pedir, vender. E particípio são os verbos terminados em dó, do, né? Então, pedido, comprado, ok? Evite começar períodos com esses verbos porque isso dificulta, acaba que você se perde depois, tá? Cuidado com a pontuação, utilização de vírgula não é tipo, você respira e quando você vai lendo, aí você vai respirando, respira, né? Vai lendo e respira e tal. Quando acabar a tua respiração é vírgula. Não dá pra pensar dessa maneira, tá? A vírgula, ela até tem uma característica estilística, mas ela tem uma característica obrigatória também. Tem regra pra vírgula. Leia a regrinha gramatical de utilização de vírgula porque isso te facilita bastante. Saiba o lugar ideal, o lugar correto de colocar pontuação, porque isso te facilita pra caramba, tá? Bem, para fechar, o texto ele tem que ser claro, ele tem que ser limpo, ele tem que ser objetivo. Eu entendi, eu aprendi uma palavra muito bonita. Eu não sei o significado, mas vou colocar no meu texto. Eu acho que o professor da banca vai gostar. Não, o professor da banca ele não vai gostar. Principalmente se ele souber, ele não tem obrigação, inclusive, de saber a significação de todas as palavras, mas se ele souber a significação daquela palavra e perceber que não tem nada a ver com o contexto, tá arriscado você perder aquele período. E se você perdeu aquele período e ele comprometeu o parágrafo, você perde o parágrafo. E se aquele parágrafo ele compromete o texto inteiro, e normalmente compromete, está arriscado você se prejudicar muito por causa de uma palavra apenas. Então, galera, muito cuidado na hora de escrever a redaçãozinha de vocês, tá? Muita atenção mesmo. Primeiro, analise as competências. Segundo, vai nessas dicas que eu estou passando para vocês aí, beleza? Espero que todos tenham gostado aí. Um grande abraço para todos vocês. Valeu!